apareci aqui sem maquiagem, cara limpa, de pijaminha, pra bater um papinho bem gostoso com vocês. Hoje eu vim contar pra vocês quais foram os meus primeiros sintomas de gravidez. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os meus primeiros sintomas de gravidez. Então, ó, já vai comentando aqui embaixo pra interagir com o vídeo, porque eu quero conhecer vocês, tá bom? Comenta aqui se você é mamãe ou se você quer ser mamãe, se você está grávida ou se você planeja engravidar, tá bom? Se você já tem filhos, me conta tudo aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Conforme eu vou conversando com vocês nesse vídeo, vocês vão me respondendo aqui embaixo nos comentários, que eu olho todos os comentários e respondo também, tá? E já vai me contando também quais foram os seus primeiros sintomas de gravidez, que eu tô louca pra saber. Então já se inscreve pra não perder nada e vem comigo conferir o vídeo de hoje. Eu tenho ovários policísticos. Então sempre foi difícil pra mim engravidar. Eu não conseguia engravidar. Eu fui tentante por 11 anos, gente. 11 anos sendo tentante. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu consegui o meu positivo. Porém, em relação aos sintomas, foi um pouco difícil identificar. Por quê? Por conta dos ovários policísticos e por ficar mais de 6 meses menstruada, e quando a menstruação vinha eu ficava mais de 2 semanas menstruada, é difícil identificar sintomas de gravidez, né? Porque pra mim, alguns foram bem parecidos com sintomas de TPM, com sintomas que eu tinha quando a minha menstruação vinha. Foi tão difícil pra mim identificar que eu não fui a primeira pessoa a perceber que eu estava grávida. A primeira pessoa que percebeu que eu estava grávida através dos sintomas que eu tive foi o meu marido. Afinal de contas, né, 11 anos casados, ele me conhece bem e ele conseguiu identificar que tinha alguma coisa diferente comigo. Então bora lá para os sintomas. O primeiro sintoma que eu tive foi muita dor no pé da barriga. Gente, uma dor insuportável que eu não aguentava nem andar reta. Eu andava curvada assim, sabe? De tanta dor que eu sentia no pé da barriga. Muita dor mesmo. Parecida com cólica, uma cólica super forte. E durou muito tempo, tá? Porque eu lembro que eu ficava assim, falando com meu bem. Ai, meu bem, eu acho que minha menstruação vai vir, porque eu tô sentindo muita cólica. Eu chorava de dor, gente. Eu chorava de dor, de tanta dor que tinha no pé da barriga, assim. Ficava deitada o dia inteiro, sabe, enroscada de lado mesmo pra ver se melhorava e nada. E eu vou contar pra vocês que essas cólicas e essas dores no pé da barriga eu senti até depois de descobrir que eu já estava grávida, viu? Porém, o médico me explicou que essas dores no pé da barriga, assim, é normal no começo da gestação, porque, né, o seu útero tá se esticando ali pra receber o seu bebezinho. Então é normal você sentir dores, e eu senti muita dor. Outra coisa que eu senti demais foi dor de cabeça. E eu não sou uma pessoa que sente muita dor de cabeça. E eu sentia dor de cabeça todo santo dia antes de descobrir que eu estava grávida. Muita dor de cabeça, gente. Eu colocava a mão assim, parecia que a minha cabeça ia estourar. Eu não aguentava, sinceramente. Você aí que ficou grávida, você sentiu dor de cabeça? Porque eu senti demais. Nossa, foi assim, e graças a Deus eu não tomei nenhum remédio. Sério, parece que Deus estava me avisando. Eu não tomei nenhum remédio para dor de cabeça, nenhum. Quando a dor de cabeça vinha, eu simplesmente deitava e ficava quietinha lá no meu canto esperando passar, sabe, dormia, ficava bem de boa. É claro, de boa na medida do possível, né, até porque minha cabeça estava doendo, parecia que ia estourar. Outro sintoma que eu tive foi dor nos seios. Gente, meus seios doía demais. Nossa, nunca senti tanta dor nos seios igual eu senti antes de descobrir que eu estava grávida. Assim, como eu falei pra vocês, eu demorava mais de 6 meses pra menstruar. Porém, quando a minha menstruação ia vir, eu sentia dores no seio também. Os seios ficavam doloridos, porém não tanto, sabe? É uma dorzinha assim, que suportável. Porém, na gravidez, antes de descobrir, né, que eu estava grávida, os meus seios doíam tanto, gente, tanto, a ponto de quando eu ia andar, sabe, dava uma balançadinha assim, ai, sério, sinceramente, doía demais. Não conseguia pôr sutiã. Não conseguia nem encostar no seio de tanto que tava doendo. Outra coisa que eu tive demais, gente, dor nas costas.
Meu Deus, como eu senti dor nas costas. Gente, muita dor, sabe? Eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo, Senhor? Será que eu tô com bico de papagaio? Ficava passando mil coisas na minha cabeça, menos que eu estava grávida, entendeu? Passava 1 milhão de coisas na minha cabeça. A última coisa que passava é que eu estava grávida. E as dores nas costas terríveis continuava. E o meu remédio pra tudo era só deitar. Só ficar deitada. Então, assim, eu fiquei deitada muito tempo antes de descobrir de fato que eu estava grávida. Outra coisa, gente, que eu tive muito foi ficar muito sensível. Nossa, eu fiquei muito sensível. Qualquer coisa que falava comigo eu já tava reganhando a cara. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa que não é assim de ficar chorando, que não é uma pessoa sensível, sabe? Com nada. Inclusive é muito difícil eu ficar chorando, a não ser que eu assista um filme muito triste, ou ouço uma música muito triste, ou veja alguma cena muito triste, ou alguma coisa muito triste. Porém, eu fiquei muito sensível. Até um dia que meu marido e meu sogro estavam aqui em casa mexendo nos negócios lá no quintal. E aí eu fui perguntar pro meu marido se já estava acabando, né? Porque eu queria que eles entrassem pra interagir com a gente, pra conversar com a gente. Minha sogra também estava aqui. E aí meu marido foi e falou assim comigo: meu bem, calma, daqui a pouco a gente vai. Pronto, pra quê? Ele só falou isso comigo. Eu entrei pra dentro de casa e chorei tanto. Chorei tanto, pra mim foi o auge, sabe? E ele falou tão delicado que não tinha motivo de eu chorar. Só que eu tava muito sensível, gente, muito sensível. Qualquer coisa pra mim era chorar. Eu fui conversar com a minha sogra também, e olha só que engraçado, eu não sabia que eu tava grávida. E eu tava conversando com a minha sogra sobre os tratamentos que eu já tinha feito antes para o ovário policístico, sobre as minhas tentativas de engravidar que não deram certo. E eu conversava com ela e chorava tanto, falando que eu queria muito ter meu filho e tudo mais. E já estava grávida sem saber. E daquilo eu chorava e ela me consolando, tadinha, falando: calma, Thaís, vai dar certo, tudo no tempo de Deus. Eu falava: eu sei, mas tem tanto tempo que eu tô esperando, já tem 11 anos e não sei o que. Gente, eu chorava demais. Tanto é que depois que a gente descobriu que eu tava grávida, eu tive a conversa com a minha sogra. Eu falei: tá vendo, minha sogra, eu tava chorando aquele dia, é porque eu já tava sentindo. Mesmo sem saber, eu já tava sentindo que eu tava grávida. Outro sintoma que eu tive que foi muito forte também foi tonteira. Gente, eu ficava tonta demais, a ponto de cambalear e quase cair, entendeu? Eu escorava nas paredes, escorava nas coisas assim, porque eu ficava muito tonta. A visão ficava embaçada, sabe? As vistas ficavam muito embaçadas e eu ficava: gente, será que tá acontecendo? Porque, pra quem não sabe, eu uso óculos. Vou até pegar pra vocês verem. Bom dia! Eu uso óculos de grau, porém esse óculos aqui já está vencido. Eu tenho que fazer o meu exame novamente, né, pra trocar a lente, pra ver se meu grau diminuiu ou aumentou e tudo mais. Então, assim, nem desconfiei que estava grávida por causa das tonteiras e da visão embaçada, porque eu achei que era falta do meu óculos, que eu não estava usando porque já está vencido. E eu tenho preguiça de ir lá fazer o exame de vista. Agora vai demorar um pouquinho pra eu ir fazer, porque do colírio, né, que tem que colocar nos olhos pra tá fazendo o exame de vista, então vai demorar um pouquinho, acredito eu. Outra coisa que eu senti também, que é uma coisa assim que eu não faço sempre, é vontade de estar fazendo coisas diferentes, tipo assim, receita culinária diferente, inventando bolo pra fazer. Eu não sou de ficar fazendo isso, eu só faço bolo de massa pronta mesmo. Eu tava inventando bolo de aipim, bolo de fubá, não sei o que, queria testar, fazer até pão caseiro. Pão caseiro eu não testei fazer ainda, mas eu fiquei com muita vontade de testar. E eu ficava o tempo todo assim: eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Sabe aquela vontade louca de você querer fazer alguma coisa, sendo que eu nunca fui assim? Então eu ficava muito assim, fazendo receita louca que eu via na internet e tudo mais. E outro sintoma que eu tive também foi a falta de fome. Eu não sentia fome, eu não conseguia comer. E eu sou muito comelona, gente. Comida pra mim é tudo na minha vida. Eu gosto muito de comer e eu não sentia fome. Eu, tipo assim, fazia comida, colocava aquele pouquinho de nada assim e mandava pra dentro assim, sem vontade mesmo, só pra não morrer de fome, sabe? Porque eu não tava
com vontade de comer. Eu senti zero fome, sinceramente. E juntando todos esses sintomas que eu falei pra vocês, eu, Thaís Fernanda, não desconfiei que eu estava grávida. Eu pensei que eu estava doente. Sinceramente, eu pensei que eu estava doente, principalmente por causa das dores aqui no pé da barriga que foram fortes demais. Eu achava que o ovário policístico estava super grave e que tinha alguma coisa de errado. Tanto é que eu fui marcar preventivo e fui marcar para fazer endovaginal também. Porém, já tinha marcado tudo, só que antes de eu ir fazer esses exames, o preventivo e o ovário policístico, meu marido insistiu para que eu fizesse o teste de gravidez e eu não queria fazer, porque eu já falei no vídeo anterior para vocês que eu já fiz muito teste de gravidez e sempre deu negativo, então eu não queria fazer teste de gravidez de jeito nenhum, porque pra mim eu não estava grávida, então eu não queria fazer teste pra me frustrar novamente, sabe? E aí que eu decidi, né, agradar ele, e um dia a gente foi no centro da cidade comprar tinta pra pintar meu cabelo, como eu já contei, e aí eu acabei fazendo o exame e descobri que eu estava grávida antes de estar fazendo o preventivo e antes de fazer a endovaginal. Então foi assim, foi esses sintomas que eu tive no início da minha gravidez. Os meus sintomas foram um pouco parecidos com a TPM, também foram um pouco parecidos assim, com problema de vista que eu já tinha, e nada me fez pensar que eu estava grávida. Como eu já falei pra vocês, eu pensava que eu estava doente, menos grávida, mas graças a Deus aqui tá o meu bebezinho, pra honra e glória do Senhor, e tá tudo certo. E eu quero saber de você, me conta aqui embaixo nos comentários quais foram os seus primeiros sintomas de gravidez, se você também achou estranho, se você não percebeu, quem foi que percebeu primeiro que você estava grávida, me conta tudo aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, foi mais descontraído, eu queria sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês, de amiga pra amiga, sabe, pra bater esse papo mesmo. Então é isso, um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!